Entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. Louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória, para todo sempre. Amém. O Deus que nos chama a nos achegarmos a Ele em oração, meditando na Sua palavra. O Deus que nos chama a vivermos em comunhão. O Deus perfeito. O nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que criou também o homem conforme a sua imagem e semelhança. O Deus da Bíblia é o Deus perfeito, e eu quero falar um pouco sobre a perfeição de Deus. E ao falar da perfeição de Deus, as nossas imperfeições serão confrontadas. Sabe, razão maior, esse conhecimento de quem Deus é, para nós não murmurarmos, para nós não reclamarmos da vida que estamos vivendo por não ser a vida que gostaríamos de estar levando. E na verdade é você que deve estar levando a vida e não a vida levando você. Mas sabe, essa questão de autorresponsabilidade, ela nos confronta, porque Deus é perfeito. Eu vou começar com algumas informações aqui para você. Sabe, que bom saber que você está aqui, que haja um propósito. Eu não sei como nós vamos continuar, sinceramente eu não sei. Se nós vamos continuar aí na terça, na quinta e no sábado. E eu sei que quem realmente deseja e entende, ouve, não apenas começa, continua e conclui. Mas vamos lá começar com algumas coisas a respeito de Deus que já pode te ajudar bastante. Primeiro, tá tudo bem. Tá tudo bem com Deus. Tá tudo certo, tudo é correto. Tá tudo já feito, perfeito. Em Deus, tá tudo acabado, tá tudo terminado, tá tudo concluído, encerrado, completo, consumado. Em Deus tudo já é. Isto mostra a sua perfeição. Sabe, pensar em Deus como Ele se revela nas Escrituras. Eu fiz uma reflexão uma certa feita sobre a mente de Deus versus a mente do homem. Os pensamentos de Deus, suas palavras, o que Ele propõe a nós. Deus é uma fonte inesgotável, pense nele como a sabedoria infinita, o poder ilimitado. O seu amor é inigualável, a sua presença é incomparável. Não há muita diferença entre essas coisas quando todas elas são uma só coisa em Deus, o Deus perfeito, cujo tempo é eterno. Pensar no Deus perfeito é pensar nos seus atributos, na qualidade do seu ser, o que nós chamamos de antropologia, mas não apenas o estudo, sabe, sobre o homem, mas teologia,
o estudo sobre Deus, a teontologia, o ser de Deus, seus atributos, os nomes de Deus revelam a sua essência. Quando eu falo do tempo eterno, eu estou falando do Kairos. Tudo já está feito, tudo já está acabado, tudo já está proposto. Mas algumas pessoas ainda não se quebrantaram diante desse Deus. Algumas pessoas ainda não se arrependeram. Algumas pessoas ainda não se converteram a Deus. Não se derramaram diante dele de todo o coração e com toda a sua alma. Ainda não rasgaram seus corações no lugar das suas vestes. Eu falei um pouco sobre a importância do arrependimento, do voltar-se para Deus. E Deus, ele sempre está disposto a se voltar em compaixão e misericórdia para aquele que se inclina diante dele, reconhecendo que o problema nunca foi Deus, o problema sempre foi o eu. Quando se tira o D do início e o S do final, fica o eu, o ego, o egoísmo. É o problema do homem. Saber lidar com realidades espirituais, saber lidar com os vários desafios da vida. Sabe, um pouco do que eu estou dizendo aqui, eu espero que seja suficiente para mexer com o seu coração na contemplação de quem Deus é. A sua imaginação. Sabe, o homem quer criar um Deus à sua própria imagem. Mas quando o homem compreende que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele está entrando em outros patamares. Operar na terra, ter a mente de Cristo. Falta-nos muitas coisas. E é por isso que nós estudamos as Escrituras. E eu vou ler o texto bíblico da nossa reflexão hoje, que é Isaías, capítulo 46. Diz assim a partir do versículo 8. Eu vou ler até o 10. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu sou aquele que anuncio o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Quantos textos bíblicos nós poderíamos usar aqui para mostrar que Deus, ele conclui e volta no início. E assim deve ser a nossa vida, entender que já está acabado e nos dispormos a percorrer o caminho de Deus, que assim como ele é perfeito, também é perfeito. Sua palavra é provada, é o que está lá no Salmo de número 18. Sabe, esse chamado de Isaías a nós é um chamado
prevaricadores, transgressores, os nossos pecados, iniquidades nos impede de fluir. Escute isso, lembrai-vos disso e tende ânimo. De que você deve se lembrar? De quem Deus é. Porque quando você começa a contemplar, imaginar, sabe, Deus, isso te dá ânimo, tende ânimo. Ou seja, sejam corajosos numa outra linguagem. Prevaricadores são aqueles que não são cumpridores do seu dever. Transgressores estão indo além daquilo que Deus propôs em sua palavra para fazer. Alguns ficam aquém, outros vão além. Mas essa sabedoria infinita, ela está num nível à disposição do homem que desejar. Você não pode aumentar o tamanho de Deus, nem diminuir o tamanho de Deus. Deus é infinito. O máximo que você pode fazer é reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua insignificância, reconhecer que você é nada sem Deus, a fim de que Ele seja tudo em nós. Então, quando o homem enfrenta os imprevistos, os intempéries, quando ele olha para as catástrofes, para as tragédias, a fome, a guerra, a peste, muitas vezes ele questiona, sabe, ele duvida. Eu estou mostrando que as limitações não estão em Deus, estão nos homens. Eles duvidam, eles ficam incrédulos. Olha, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus. Coloque isto dentro do seu coração, que não há nenhum outro Deus como o Deus das Escrituras. Eu estou falando Deus vivo e verdadeiro, Deus não criado, Criador de todas as coisas, Deus que não pode ser movido, mas que move todas as coisas. Sabe, um Deus que nos favorece, um Deus que nos dá vida. Estamos aqui. Sabe, um Deus que nos dá dons, talentos, habilidades, recursos. É claro, tudo isso para serem multiplicados. O fruto do Espírito. Você sabia que o fruto do Espírito é natural, ele deveria ser natural a partir desse momento em que o homem, sabe, se arrependeu e tem essa fé em Deus, sabe? Permaneçam sim, segundo 1 Coríntios 13:13, a fé, a esperança e o amor. A fé tem que operar em amor. A esperança não é possível sem fé e sem amor também. Essas três coisas andam juntas. Vocês sabem que a minha logo aqui é 3 em 1. Eu sei que às vezes há um desequilíbrio na vida de algumas pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas querem excluir certas coisas da sua vida. Elas querem ter esperança, mas elas não querem amar. Elas querem usufruir de amor e transbordar amor, mas elas não têm fé. Que segundo aquilo que está em Marcos 9:23,
tudo é possível somente ao que crê. Não existem impossibilidades em Deus. Lembre-se desse Deus, sabe, que operou maravilhas no passado, que foi com Israel no deserto. E eles não entenderam, assim como muitos de nós não entendemos. E prostraram-se por não entender, desanimaram. E Deus fala, se você lembrar de quem eu sou, você vai ter ânimo, você vai ter coragem, você vai ousar. Deixe a sua mente se ocupar com isso. Isso é colocar no coração. Deus diz antes que aconteça. Eu amo esta realidade, suas predições. Sabe, eu poderia citar aqui algumas referências para vocês. Na verdade, eu vou citar para você. Depois você leia lá Jó 42:2, Salmo 33:11, Provérbios 19:21, Romanos 8:28. Você vai pegando vários textos bíblicos aqui mesmo no livro do profeta Isaías, sabe, o profeta messiânico, e você vai perceber essas realidades maravilhosas. No 43:9, no 44:7, no 41:26, no 40:9. O Deus que diz antes que aconteça. Eu amo quando as Escrituras falam que nada está acontecendo sem que seja do conhecimento daqueles que têm intimidade com Deus, a quem Ele tem revelado os seus segredos. Não há nada que esteja acontecendo que Ele já não nos tenha dito que haveria de acontecer, e isto é para que o nosso coração descanse nele. E são as Escrituras que nos trazem estas revelações. Então, as pessoas estão desanimadas e tristes. E alguém diz que a tristeza se alimenta da ignorância humana. E o desânimo é fruto daquilo que os teus olhos vê agora. Eu estou trabalhando aí. Algumas pessoas ouvem ou não ouvem, ou começam a ouvir e não terminam. Eu não sou responsável por isso. Eu não sou responsável. Se as coisas não mudam, se as coisas não chegam aonde você gostaria que chegasse, é porque você não se dispôs a chegar também até o final daquilo que você se propôs a conhecer, buscar e aprofundar. Então, eu falei recentemente, eu acho que foi a minha última reflexão aí, Sabedorias em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, eu estava falando sobre isso. Deus perfeito, ensinando o homem o caminho a seguir. O nível de conhecimento, ele é positivo, que você conhece. Informação, alguém diz que é como se fosse sopa de letrinhas, não vai mudar nada em você. Tem gente que está cheia de informação, mas o conhecimento também pode tornar o homem mentalmente obeso. Deus quer te levar para o nível dessa sabedoria. Lembre-se, sabedoria infinita e poder ilimitado, Deus. Então, essa sabedoria, a sapiência, o nível mais elevado da perfeição de Deus é luz, é glória, excelso, supremo. Quando Jesus diz que Ele é luz, Ele está falando de uma sabedoria que vai além
dessa sabedoria que você pode adquirir aqui nessa terra. Vocês já perceberam que pessoas são altamente instruídas em conhecimento, têm formações, têm anéis, têm diplomas, sabe? Tem troféus, tem medalhas. Você já percebeu? Eles têm formações acadêmicas, mas eles não são sábios. Porque algumas pessoas pensam que conhecimento é sabedoria. Não. Não é a mesma coisa. É por isso que eu digo, entenda. Se você não entender, você não vai viver o propósito completo. Deus é luz, Deus é vida. E aí a gente continua estudando. Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar os seus profetas. Então é isso, não tem que ficar preocupado, como muitas pessoas estão, ansiosas, quanto ao que aconteceu ou quanto ao que está para acontecer. Esse é um nível de ansiedade. Se Deus já terminou tudo, está tudo encerrado. Escute, é esse nível de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Ele é a nossa própria esperança. Eu vou caminhar aqui e vou concluir pensando com você sobre o que eu comecei a falar. O que falta ao homem é arrependimento, é quebrantamento. O que falta ao homem é converter-se a Deus de todo o seu coração. Eu tenho feito reflexões no livro do profeta Joel e qualquer dia eu vou ministrar sobre o cumprimento daquela promessa que vem a partir do derramar do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos, e tem muita gente pensando que é para o fim dos tempos. Não, as Escrituras diz a promessa: vossos filhos e filhas, servos e servas, os jovens e os anciãos, cheios do Espírito Santo. Começou lá. É por isso que a igreja precisa voltar. Esse avivamento que nasce do arrependimento. E você começa a perceber que todas as áreas da vida do homem, quer seja em família, sociedade, começa a prosperar. Porque algumas pessoas não entendem que o Deus perfeito, Ele supre. Isso aqui não é apenas isso não tem a ver com a teologia da prosperidade, no sentido deturpado, porque realmente Deus é um Deus de prosperidade, mas eu não estou falando apenas de coisas financeiras, materiais, mas estou falando de um alinhamento em todas as áreas da vida. Você sabe que a partir do arrependimento, o avivamento, ele faz com que as outras áreas, vai refletir em todas as outras áreas da vida do homem, espiritual, emocional, intelectual, física e material. Até física. Curas. Você vai ler o livro do profeta Joel e vai falar de provisão, olha. Vai falar de cereal, trigo, vai falar de mosto, vinho, vai falar de óleo, azeite, palavra, prazer, poder. Deus derrama isto sobre a sua geração. O cântico volta aos lábios, sabe? A celebração volta aos lábios. Depois do arrependimento, do voltar-se para Deus, o livro do profeta Joel fala sobre isso de uma maneira muito profunda, né? Com pano de saco e cinzas, sabe? É uma linguagem para mostrar que é uma entrega
total dependência de Deus para todas as áreas da sua vida. E não apenas para aquelas áreas que são de seus interesses pessoais e muitas vezes egoístas, porque tudo que Deus derrama sobre a sua vida é para operar um propósito na vida do outro. Escute, que vem um tempo na igreja de restauração do altar. Reaviva a tua igreja de novo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Deus perdoa pecados e Ele restaura a ordem de todas as coisas. Agora, a procrastinação limita o homem. A prolixidade. Uma pessoa prolixa é uma pessoa que não tem foco. A indiferença. Isso diz respeito a outras pessoas, insensibilidade a outras pessoas. Mas eu falo de muitas coisas que diz respeito a você mesmo. Essa ansiedade, essa intolerância para com o próximo, essa nossa impaciência. É claro que existem dois outros problemas. Impaciência traz precipitação e depois a responsabilidade é de Deus? Não. Mas o problema é que alguns cederam à preguiça. Precipitação e preguiça eu acho que são irmãs gêmeas. Se você fizer uma reflexão das duas palavras, você vai entender o porquê que eu estou falando disso. Porque quando a pessoa quer rápido demais, ela queima etapas. O preguiçoso, sabe? Não existe atalhos. Não existe atalhos. Prazer imediato é o que uma geração procura, e Deus é um Deus que trabalha em processos. Gratificação fácil. Não tem como, essa geração é uma geração chamada a viver os processos, e principalmente jovens, eles têm dificuldade com essa realidade. A inconstância, não terminar nada que começa. É assim, não termina. Sabe, irmãos, quando eu estou falando da perfeição de Deus e mostrando as nossas imperfeições, é para que nós, após encerrarmos isso aqui, venhamos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Porque Deus quer que nós equilibremos um desejo intenso com o silêncio. Sabe, um foco concentrado, mas com quietude. Nós temos que ter uma determinação férrea, sabe? Mas ao mesmo tempo nós temos que ter harmonia. Tem pessoas que têm ardente obsessão por algo, mas elas não têm paz, elas não têm tranquilidade. Quando eu falo de alta vibração e alta frequência, eu não estou falando de desespero, você tem que ter tranquilidade. Aliás, tem muita gente desesperada, confusas, desorientadas, envergonhadas, atordoadas, porque elas não vivem uma vida de equilíbrio, descompensada. Quem tem uma vida descompensada sempre trabalha com compensação, ele quer alinhar algumas áreas da vida e deixa outras desorganizadas. Deus quer que você alinhe todas as áreas da vida. Persistência aguda com calma, serenidade, veemência, mas com mansidão, uma energia forte, concordância, um trabalho árduo, mas com domínio próprio, responsabilidade, mas sossego, um comprometimento com descanso, uma dedicação com paz, um sono reparador. Deus deseja que você tenha também. Descansar, renovar suas forças, um novo dia vai começar e viver essa vida com propósito. Eu vou encerrar aqui e eu vou concluir.
Mas eu preciso falar que com desânimo não dá, com distração não dá, com indecisão e acomodação não dá, com insensibilidade não dá, sabe? Não dá. Descansa em Deus, um Deus que trabalha, Deus perfeito para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Um Deus cuja justiça é perfeita, justiça própria, está no versículo 6, não passa de trapos de imundícia. Que nós venhamos buscar esse relacionamento mais profundo com Deus. Entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.